se cansa. Só te peço isso nesse momento. Desde a criança, até o mais velho. Eu queria que a gente orasse pelo nosso país. A igreja não pode ser omissa a tudo que está acontecendo. A igreja do Senhor não pode ser omissa a tudo que está acontecendo. Queria pedir uma célula para mim para fazer essa oração. Nós fazemos parte dessa sociedade, ou não? Amém? Terça-feira vai ter alguma coisa aqui no nosso caso. Talvez seu filho vai estar lá. Nós temos toda a liberdade. Deus nos dá a liberdade. Tem pessoas lá que precisam de Deus, como um dia eu e você precisam de Deus. Oremos. Deus Santo, Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, para que o Senhor venha ser o Senhor dessas manifestações, Pai. Pai Santo, nós sabemos que muitas pessoas têm se levantado, que multidões têm ido às ruas, Pai Santo, declarar que são contra tudo o que está acontecendo nesse mundo agora, Pai. Então, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai Santo, que o Senhor dê a todos eles um coração santo, um coração, sim, Pai Santo, de manifestante, contra a corrupção, contra tudo que está de errado, mas um coração também de paz, de alegria, de calma, Senhor, diante desse movimento. Pai Santo, do mesmo modo, abençoe os nossos governantes, que eles possam entender que essas manifestações são feitas, Pai Santo, para que o Teu Espírito possa ser livre no meio deles, Pai Santo. Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, abençoe os militares, Pai Santo, que ninguém seja machucado, que ninguém seja ferido nessas manifestações, Pai. Deus amado, nós não queremos ser uma igreja omissa, Pai Santo, mas também não queremos ser uma igreja de violência, Pai. Então, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, tome todas essas manifestações, escute a voz do povo que clama por justiça, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te louvamos e sabemos que em tudo tem um propósito. E o Senhor tem um propósito nisso, Pai Santo. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Nesse tempo. Eu te louvou para vir aqui fazer alguma coisa diferente. Passei, irmãos. Minha voz está diferente, meus cabelos continuam os mesmos. É chato. Eu vou convidar você. Eu gostaria que esse ministério trabalhe comigo. Mas às vezes você está aqui e fala assim, não, mas eu não participo de ministério. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Quando eu estava sentado ali, Deus ministrou no meu coração isso. Eu quero que você fique aqui de frente, que eu vou orar por você. Você que tem negócio, você que tem comércio, você tem que escola. E às vezes você fala assim, mas não dá certo para mim. Essa noite é noite de quebrar essas barreiras. Vem aqui à frente, querido. Fica de frente para mim aqui, pode vir. Quem quiser. Você não é obrigado. É quem quer. Quem quiser comerás o melhor dessa terra. É a palavra do Senhor. E particularmente eu convido você que faz parte desse ministério, que vem aqui à frente também. Tem coisas que a gente vai fazer e não termina. Tem coisas que nós começamos e não damos conta. Tem coisas que nós queremos e não buscamos. Talvez na sua casa está um maior dilema. Hoje é noite de você colocar aos pés do Senhor. Entrega esse problema. Pastor, mas eu comecei um negócio, passei para outro e não finalizei aquele ainda. Tem que finalizar, irmão. A nossa vida é começo, meio e fim. Se vai partir para outra, termina essa primeira. O que vai maldições nas nossas vidas?
o seguinte, ó, esqueça. Você está sendo relacionado para chamada como filho de Deus, filha de Deus. Eu vou começar, e se Deus quiser, farei isso e aquilo e vou terminar. Senhor, tome o teu povo que está aqui na frente, Senhor. Ministre cada vida, em cada coração, que cada um possa sentir a tua graça, o teu amor, o teu poder. E se porventura algo, alguma coisa que tem sido barreira nessas vidas, caia por terra em nome de Jesus, Pai. E que vidas aqui seja para glorificar o teu nome, Pai. Casamentos aqui é para glorificar o teu nome, Senhor. Faculdade aqui é para glorificar o teu nome, Senhor. Ministério aqui é para glorificar o teu nome, Senhor. Portanto, toma essas vidas com poder e graça. Que cada um que começar, Senhor, saiba que tem que terminar, porque é para a glória do Senhor. E o Senhor mesmo nos capacite, Senhor. E assim como o Senhor fez com Acã, Senhor. E Acã não ouviu a voz do profeta. Mas que se porventura alguns Acãs nessa noite aqui, Senhor, que possam ouvir que o Senhor é um Deus vivo, que sabe, que conhece, que sonda corações, e possa arrepender e deixar, Senhor. Que não atrapalhe o ministério, Senhor, mas que sejam usados instrumentos, bênçãos para ser usados para glorificar o teu nome, Senhor. Portanto, eu coloco o teu povo, coloco essa equipe ministerial, Senhor. Coloco cada vida, cada empresário, cada comerciante, cada estudante, cada professor, cada aluno, Senhor. Cada pessoa que está aqui para glorificar o teu nome, Senhor. Seja trazido à tona e possa derramar essa inunde-os com a alegria do Senhor, pois a alegria é a nossa força. E abençoe cada vida, ministre cada coração. É nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos. Tem um salve para Jesus. Vamos cantar uma música aí, ministro? Dá para ela, Paulo? Então, irmãos, a nossa vida em Mateus, Mateus capítulo 6, como nós cantamos aqui agora, buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Nós vamos ler do versículo 25 até o 34. Amém?
Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto haveis de comer ou beber, e pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, amém? Então, como eu estou falando, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que a nossa ansiosa solicitude, Senhor, não seja pelas coisas da vida, mas que seja pelo Senhor da vida. Que Jesus possa ser a nossa sede, o nosso respirar, a nossa vontade, o nosso querer, a nossa necessidade, Senhor. Que possamos buscá-lo dia a dia, e que o Senhor esteja acrescentando todas as outras coisas, conforme a tua misericórdia e teu amor. É a nossa oração de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje eu estou ruim de pregar, mas como o pastor está aqui para pregar, né? Eu preparei 3 pontinhos presbiterianos. Eu quero que vocês me ajudem. O tema da mensagem é: como vivem os servos do Senhor. Vamos falar junto? Como vivem os servos do Senhor. Interessante que nós estamos vendo no Brasil essa situação, e realmente é um problema caótico, porque não só uma situação política, social, mas uma situação também que tem algumas pessoas infiltrando ali e querendo ser beneficiados com isso, né? Como os vândalos, como aqueles que estão querendo buscar para si alguns benefícios. Eu vi um menino, um rapazinho de 17 anos, com 120 bonés escondidos, né? Então a gente vê que entraram lá na loja e pegaram, né? Eu fiquei pensando, mas como é que vive o servo do Senhor? Como é que nós estamos vivendo? Como que você está vivendo? Né? Às vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas, né? Eu fico falando assim, e nós já nascemos numa luta, falou, já nascemos numa guerra. Eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, eu tenho que ser melhor do que ele. E aí os nossos pais já colocam: não, menino, você tem que estudar mais, que você tem que ser melhor do que o outro. E aí começa, né? Começa essa luta, essa guerra. E é o mundo hoje. Essa correria, essa bagunça, essa falta de visão, não sabe para onde vai, não sabe. Não quer estar no top de quê mesmo? Não quer chegar igual o Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos. Ah, e aí, quando chegar lá, quem faz? Não quer chegar igual o Bill Gates, o cara mais rico. E aí, e depois, o que se faz com isso? Eu fiquei pensando nisso tudo, sabe? Pensando ali, mas como é que é isso? Mas como é que vivem os servos do Senhor? Como é que nós vivemos?
E um versículo simples, pequenininho, né? Todo esse contexto ele fala sobre essa vida, essa ansiedade, essa busca, mas ele termina no versículo 33, fala: buscai em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Então, como é que vive o servo do Senhor? Primeira coisa, buscai, fala comigo, buscai. Buscar o que mesmo? O que nós buscamos? O que nós temos que buscar? Nós temos que buscar. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar inertes. Tem gente, tem crente, e crente é gente é crente, mas tem gente que não é crente, mas crente é gente. E se dá um beliscão em você, dói, não dói? Quem quer ganhar um beliscão aí? Ninguém? Meu Deus do céu. Eu estou com uma unha afiada aqui que eu não achei um cortador de unha, e dessa mão eu consegui cortar com a tesoura, mas com essa de cá eu não consigo, né? Só cortado, então está afiada. Tudo. Mas é mesmo, nós temos que buscar. E temos que buscar, e a palavra de Deus diz: buscai. E aí o que? É o que? Buscai. Buscai é uma ordem. Vamos falar junto? Buscar é uma ordem. Está vendo aí? É uma ordem. Se eu sou servo, o que eu tenho que fazer? Obedecer. E a palavra manda falar: buscar. O que eu tenho que fazer? Buscar. Não é verdade? Então, os servos do Senhor vivem na busca. Nós temos que buscar, nós temos que sonhar, nós temos que almejar coisas altas, né? Ele foi muito feliz nesse texto de Colossenses, que fala assim: nos tirou das trevas, no mesmo texto que ele deu. Esse é um texto maravilhoso, um texto que eu mais gosto da Bíblia, que ele nos tirou das trevas, nos transportou para o império da luz. Olha o que ele tem que buscar: sair da treva. Servo tem que buscar, irmãos. Nós ficamos igual um paralítico espiritual, porque tem um paralítico físico, mas também tem um paralítico espiritual. Tem, pastor, tem. Tem aquela pessoa que só anda troncha espiritualmente, né? Espiritual, troncha espiritual. Tem essa palavra? Troncha? Tem nada. Mas é verdade, irmãos. Então nós temos que mudar a visão. Aqui é uma ordem, essa é uma ordem. Buscai. Isso é a ordem do mundo espiritual. Se eu sou servo, eu tenho que obedecer. Domingo atrasado eu falei que nós não podemos escolher outra coisa não se obedecer. Deus nos chama e nós temos que perguntar se está certo ou se está errado. Deus chamou? Calado. Feche o olho e vai. Obedeça. Essa é a ordem de Jesus, é obedecer. Então nós temos que entender esse ponto aí, viu, gente? Se é, como que eu vivo como servo do Senhor? Eu vivo cumprindo uma ordem. E a ordem é buscar. E se há uma ordem, nós temos que entender que tem ordens que são daqui 60 dias, né? Por exemplo, tem uma ordem que você pode cumprir até o final do ano. Qual é a ordem? Por exemplo, os que estão estudando aí, como Daniel, Pedro, Mel, Dani, Thales, vocês têm uma ordem para passar de ano. Vocês têm que estudar. E no final, é lá terminando o ano que vocês vão pegar a nota. Então é no dia a dia para chegar no final. Pode demorar um pouquinho, vocês começam a estudar. Mas tem uma ordem que não é mais urgente, mas que é para segunda-feira. Mas olha só o que Mateus fala que é essa ordem aqui. Ó, buscai. E ele continua assim, ó. Cadê? Ah, tá aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar. Então vamos falar assim, ó.
prioridade na busca. Vamos falar juntos? Há uma prioridade na busca. Lembra disso, irmão? Daqui 15 dias, ou é a 15ª ordem, ou 15º lugar, é assim que a palavra de Deus anda? Qual? Primeiro lugar. Olha só, se há uma ordem que é prioridade, essa ordem é primeiro lugar. Não é em segundo lugar. Eu não posso preocupar e falar assim, não, primeiro, Senhor, eu vou fazer uma faculdade de direito, ou de medicina, ou de filosofia, ou de qualquer ia. Não. A ordem é buscar em primeiro lugar. Fica parecendo que a gente é tapado assim, né? Nós enxergamos esse versículo, eu conheço esse versículo quando eu era menino. Lá na casa do meu pai tinha 2 quadrinhos pregados. Um era o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o outro era Mateus 6,33. E eu cresci com aqueles 2 quadrinhos, buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Eu estou colocando prioridade na busca. Você está colocando prioridade na busca? Será que você está entendendo que essa busca é prioritária? Porque tem gente brincando demais. Tem gente achando assim, não, eu já sou salvo mesmo, então eu vou fazer e vou aprontar todas. E depois? E a Bíblia não está falando isso, não. A Bíblia está falando em primeiro lugar. Irmãos, vamos parar com essa brincadeira. Não, eu sou da igreja presbiteriana, o outro eu sou da batista, e vai contando as raízes, mas esquece de falar assim, ó, eu sou servo do Senhor, eu tenho que obedecer a ordem do Senhor, eu sou servo. Servo busca o quê? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Servo busca em segundo lugar, em terceiro lugar, é em primeiro lugar. Eu tive o privilégio, gente, eu sou novo demais, gente, vocês não sabem quantos anos que eu tenho, mas eu sou muito novo. Mas eu tive o privilégio de conhecer um escravo. Quem conheceu escravo aqui? Eu sei que você conheceu, e eu vou te falar o nome dele. Tuia, não é? Onde? Na rua Doutor Santos, em frente a Cobal. Lembra disso? Quem lembra da Cobal na Doutor Santos? É exagera. É exagera. Ah, gente, tá vendo? Tuia era escravo, gente. Tuia, ele não falava direito, ele só cortava a língua dele, sabe? Ele só. E ninguém entendia nada. Mas menino não presta. E eu já falei pra você que eu era menino dobrado. Tinha que ter, para menino ficar perto de mim, tinha que ser muito menino, né? Aí trabalhava na Praça Doutor Carlos. Ia para onde? Ia pro Centro Cobal. Né? Centro Cobal. Se fosse hoje o shopping popular aqui pros pobres, né? Trem bonito, né? Fala, não é verdade isso aí que eu estou falando, moço? Me ajuda aí, cara. Você estava no supermercado, você não lembra disso, não, você era menino demais, não, você não lembra, não. Você, de gente entrar naquele trem lá e sumia-se pra dentro, né? Só que tinha um negócio de alianças da paz, você lembra isso? Garoto. Porque você não era crente, eu também não era. Aliança para o progresso, isso é bacana. Aliança para o progresso. O que é aliança para o progresso? Eram os crentes que estavam chegando no Brasil e estavam trazendo trigo, estavam trazendo açúcar, estavam trazendo óleo e dava para aquelas pessoas carentes, né? E meu pai não queria entrar de jeito nenhum. Quem quer entrar na vida? Eu estou lá. Aliança para o progresso. Toda segunda-feira chegava lá em casa, mãe, tá aqui, ó, o trigo, o óleo, o açúcar. E minha mãe fazia a semana toda aquela pacoteira de biscoito.
Eu ficava todo feliz. Gente, nós éramos pobres. Mas, você pensa pobre? Era aquelas pobres que andavam, aquele marré, sabe? Uma pobreza terrível. Mas eu sabia o que era prioridade. Prioridade era eu sentar com tunha. Porque eu sentava com tunha, eu via ali que eu falava assim, puxa vida, eu sou pobre, mas eu posso falar. Eu sou pobre, mas eu estudo. Eu sou pobre, mas eu não sou escravo. E eu tenho uma Copal para me dar biscoito a semana toda. E levava lá para casa. E meus irmãos ficavam doidos assim, você é doido? Me chamavam, meu irmão, se você fala assim, você nem sabe, né? Me chamavam de Goa. Você é doido, Goa? Eu falei, eu sou. Mas eu sei o que é prioridade. Prioridade é eu comer. É minha mãe comer, minhas irmãs estarem alimentadas. Pequenininho, 7 para 8 anos. E fazia tudo isso. Mas quando nós olhamos nesse tempo, nós esquecemos o que é prioridade. O que é prioridade na sua vida? O que é prioridade para você? O que você pensa que é prioridade? Prioridade, irmãos, é buscar o reino de Deus. É isso que Mateus está falando. Prioridade é buscar o reino de Deus. O que eu tenho feito dessa prioridade? O que eu tenho feito como servo do Senhor para atendê-lo? Porque Ele nos deu uma ordem: buscar em primeiro lugar a prioridade. E aí, se eu cumprir, se eu buscar e colocar em prioridade, eu vou receber o quê? Olha só, diz assim: o seu reino e a sua justiça. Como vive o servo de Deus? Vamos lá junto. A terceira ponto fala assim, nas promessas do Senhor. Vamos falar junto? Nas promessas do Senhor. O que é as promessas do Senhor aí? O seu reino e a sua justiça. Olha só para vocês verem. Gente, há uma ordem: buscar. Há uma prioridade em primeiro lugar. Se eu fizer essas 2 pontos, por isso que eu falo que o Evangelho é passo a passo. Não adianta você falar e falar assim, eu vou pular isso. Não dá para pular. Eu tenho que buscar em primeiro lugar para receber as promessas do Senhor. E a promessa do Senhor é a sua justiça, o teu reino é a tua justiça. É tudo que nós queremos. Nós não. Todo mundo. Deixa eu perguntar assim, o que você quer? Eu quero justiça. Você perguntar para pessoas pequenas que estão sendo humilhadas, justiça. E aí, quando nós entendemos que há um rei, eles falam assim, eu quero um reino. Como eles não sabem o que é reino, eles falam assim, eu quero um presidente bom, eu quero um governador bom, eu quero um prefeito bom, eu quero um diretor de escola bom. Esquecendo que nós temos um reino de Deus. Temos um rei. O rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, quando nós pensarmos nessa caminhada onde eu tenho que viver e nessa busca e nessa prioridade, eu entender que tem um Deus, tem um rei, tem um presidente, tem aquele que tem o controle de todas as coisas. Podemos dizer, tem pai, né? E às vezes eu falo muito sobre isso. Uma das dificuldades que eu tive para o Evangelho foi exatamente isso. Pai, chamar Deus de pai. Porque a referência não condizia com o que eu tinha vivido, né? Meu pai, hoje eu tenho orgulho do meu pai, mas meu pai foi aquele homem que massacrou. Deixa eu falar assim, graças a Deus eu tenho um pai, né? Mas ele poderia ter sido melhor. Ah, não, mas meu pai foi ruim, então você tem que ser ruim, não tem que ser ruim também, não. Você pode ser um melhor pai, uma melhor mãe. Você pode entender o que é pai, o que é mãe, né? Que cuidar, tratar. Mas eu tenho que entender que tem um reino com a sua justiça. Isso é promessa de Deus, irmãos. Se é promessa de Deus, e nós não estamos buscando essa promessa,
Porque essa promessa aí é uma promessa fajuta, né? Não vale de nada. Não, essa promessa aí não vai me levar a canto algum. Então, morra sem essa promessa. Para onde você vai, meu irmão? Se você morrer fora da graça dele, o reino da justiça dele, para onde que você vai? Você já pensou nisso? Meu Deus do céu, se não existir isso, para onde eu vou? E aí, nós deixamos de ser servos a sua justiça e o teu reino visível. Mas eu creio que a Bíblia é verdadeira. E eu creio que as promessas da Bíblia é para mim e para você. E eu creio que elas serão cumpridas no momento e na hora exata de Deus. E aí não tem como você fugir, né? Não tem como eu fugir disso. Então, como vive os servos do Senhor? Primeiro, na ordem, buscar a prioridade, primeiro lugar, e as promessas aos eleitos, o teu reino e a tua justiça. Pastor, e aí? E aí? Você começa a viver isso aqui agora, sabe o que vai acontecer? É no versículo 34, ou não, no versículo 33 mesmo. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Quais são essas coisas? Jesus estava conversando com seus discípulos, falando sobre a solicitude de vida, sobre faculdades, sobre internet, sobre o que aconteceu aí, essa manifestação, tudo. Jesus, no tempo de Jesus estava acontecendo algumas coisas, ele estava contando. Se fosse nesse tempo hoje, Jesus estava comentando, já estava vindo no Brasil, pensa bem, está acontecendo isso, isso e isso. E Jesus, entra aí nessa net aí pra você ver. E começava a mostrar. E Jesus, eu acho que não pegava nenhum negócio, ele fazia saiu um LCD lá de quantas polegadas? Imagina quanto você quiser isso. E aí Jesus começava, tá vendo ali? Isso aqui. E Jesus dava uma viajada assim global, gente. E mostraria para nós. Agora nós temos que entender que é essas coisas mesmo. Ah, minha irmã, você está colocando o seu casamento em prioridade? Não. Primeiro é buscar o reino de Deus. Ah, você está colocando o seu serviço? Ah, o seu serviço, né? Prioridade é o reino de Deus. Ah, você está colocando os seus filhos? Prioridade é o reino de Deus. Gente, coisa simples demais. Está aqui na palavra. Agora, parece que tem um óculos assim tapando a nossa visão espiritual. Nós não enxergamos que precisamos buscar e que temos que entender que somos servos e que servos têm que obedecer e que a partir daí é que serão acrescentadas outras coisas. Não, mas em primeiro lugar é meu carro, pastor. Em primeiro lugar é minha família. Irmãos, Marcelão pregou aqui, eu já escutei a mensagem, nossa, sobre onde você tem colocado, não é, cadê o pastor? Onde você tem colocado a extremidade, a sua extremidade, né? E eu fico olhando assim. Se a minha vida e a sua vida passar por essa extremidade, nós seremos carne na boca do lobo. O que é isso, pastor? Carniça. Não precisa olhar para mim com raiva, não. Estou te falando o que Deus tem colocado no coração. E está ardendo. Somos chamados como carne na boca de lobo. Por quê? Porque nós não estamos envolvidos com o reino de Deus. Nós estamos fazendo isso como uma associação onde eu me sinto bem e vou lá para aquela associação presbiteriana da graça, eu tenho um pastor lá com a voz rouca, com o cabelo grisalho e brinca com a gente. Irmãos, esqueça a minha visão, esqueça a minha vida.
e escuta as palavras que Deus tem falado através da minha boca. Coloque isso no seu coração. Esqueça as minhas atitudes, esqueça a minha família e coloque em seu coração as palavras que Deus tem colocado nessa igreja que é através da minha vida. Eu não sou referencial para ninguém. A palavra de Deus é. E Ele tem misericórdia de usar a minha vida. E se você não viu a hora que eu entrei aqui, eu acho que ele estava com uns 37 a 38 graus. A minha garganta estava. Eu falei, não vou conseguir falar com ele. Você me usar dieta por causa de você que eu não vou conseguir falar nada. E se fosse para continuar falando aqui, eu acho que eu falaria mais uns 40 minutos. Mas lembre-se disso. Como servos do Senhor, como que eu tenho apresentado? Como vive o servo do Senhor? Como você está vivendo? Como que você está portando? Então lembra disso. A ordem é buscar. A prioridade é em primeiro lugar. E as promessas é o reino e a justiça. Aí as outras coisas virão. As outras coisas virão. Pastor amigo meu fala que as bênçãos do Senhor, ele corre engraçado, né? Vão acompanhar, pastor Jasper, vão acompanhar aqueles que servem. As bênçãos nos acompanharão. Mas primeiro é a ordem. Segundo, a prioridade. Terceira, a promessa. Lembre-se disso. Amém? Contra o fronte. Aquiete o seu coração. Enquanto você está curvado, eu quero falar o saque. Aqui à frente o saque. Vem cá, saque. A palavra de Deus diz que honra a quem tem honra. Eu senti tão amado esse final de semana pela vida do Eustáquio. Interessa que eu tinha me falado. Pastor, uma pessoa, mas a minha cabeça essa semana não funcionou direito. E nem lembrava que tinha reunião do presbitério. E fui para o presbitério e vi uma ligação do Eustáquio. Falei, ele está no mar, não tem coragem não. E esse menino veio para cá e comprou aquele lote ali sozinho, irmãos. Eu senti amado demais. Porque o maior beneficiário disso tudo sou eu. E eu sei que ele não fez isso para mim, ele fez para o Senhor. Ele fez para o Senhor. Foi para frente, querido. Senhor, muito obrigado pela vida do Eustáquio. E de modo muito especial, o Senhor sabe como eu amo esse menino, Senhor, e como ele tem sido bênção na minha vida. Não somente ele, mas a sua casa, a Elza, a Ana Paula, a Maria Fernanda. E que o Senhor continue derramando bênção sem medida sobre a vida deles, Senhor. E que eles possam sempre contemplar a tua graça. E que eles estejam vivendo como servos do Senhor, na busca, na prioridade, Senhor. E sobretudo nas promessas do Senhor. Toque cada coração, cada vida que está aqui sentada essa noite, que ouviu essa palavra, e que não saia daqui, Senhor, sem toque do teu Santo Espírito, Pai, para que possa praticar tudo isso. É nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Deus, tá? Muito obrigado. Então, irmãos, finalizando, tem algum recado ali, tem alguns avisos ali, vocês vão, por favor, não vou falar muito não, mas temos ali o casamento do presbítero essa semana, nós temos o panfleto ali da terceira igreja presbiteriana, e os adolescentes, nós temos uma programação do presbitério, vocês que estão interessados em participar, Enilson toma conta disso aqui, né? Procure Enilson ali e faça suas inscrições. Vagão. Sábado, legal. Essa semana não vai ter célula em canto algum, a não ser aqui, sábado, às 19h30. Sábado. Amém? Aqui na igreja. Venha e traga visitantes. Opa. Gente, nós temos mais uma formatura, né?
Que bênção. Meriel, Jaqueline Ribeiro. Coisa boa é saber que posso todas as coisas daquele que me fortalece e por acreditar nesta promessa que cheguei até aqui. Por isso, agradeço a Deus, meu Criador, que me possibilitou essa vitória. A meu amado esposo Marcelo, que esteve ao meu lado, auxiliando-me em todos os momentos. Aos meus filhos, pela compreensão em cada dia de espera. A minha mãe, a minha mãe, a Augusta, e a Elisa é a secretária de ele, por segurarem as pontas em minha casa, cuidando com carinho de minha família. A meu pai Álvaro, que me inspira com sua coragem e garra. Aos meus irmãos, cunhados, também cunhados, né? E familiares que compreenderam meu afastamento para os momentos de estudo. Aos meus pastores, Jonas e Mares, pelo suporte espiritual. A Igreja Presbiteriana da Graça, pelo apoio e carinho. As amigas Su e Mônica, pelo companheirismo nas madrugadas de estudos. A todos os amigos, colegas e professores que participaram e estiveram comigo em mais uma caminhada. Expresso minha alegria em finalizar mais uma etapa e saudades por já estar acabando. E isto é só o começo. Uhul! Aleluia! É isso que eu falo, irmãos, as coisas serão acrescentadas. Busque o nome de Deus. Isso aqui vai ser diariamente acontecendo nas nossas igrejas, porque o Senhor é fiel. É a fidelidade do Senhor, né? Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos finalizar as datas. Vamos apoiar as datas. Vamos ficar de pé, pode ficar de pé. Olha só. Missa e ações de graças. Dia 3 do 7. E essa semana que vem, não é? CC? Na outra. 3 do 7, às 20 horas, na Igreja Santa Clara, Morada do Sol. Quarta, dia. Isso é terça ou quarta? Quarta. Quinta-feira, culto e ações de graça, dia 4 do 7, às 20 horas, na Igreja Batista Esperança e Vida, Rua Crisantino, porém, 500 aqui no Vaz Grande. Quinta. Sexta, Coração de Grau, sessão de homenagem, 5 do 7, às 20 horas, nas faculdades integradas Pitágoras, Avenida Professora Aida Mainartina, Paraíso, quilômetro difícil 80, Ipituru. Aleluia. Vocês são os nossos convidados. Esteve bom para cá, vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado. E queremos colocar mais essa vitória de Meire, de Marcelo, Pedro, Nick e toda essa família, colocando no altar do Senhor, porque sabemos que veio do Senhor. Muito obrigado pela igreja que sustentou em oração. Muito obrigado por todos que participaram desse momento tão sublime, Senhor. E que essa igreja sinta esse amor através dessa formatura, sabendo que formamos juntos com essa casa. E que a graça, a honra e a glória é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor, que as eternas consolações do teu Santo Espírito e com o amor de Jesus permeie o teu coração, a tua vida, essa semana, e que seja uma semana de vitória, de alegria, de sucesso, Senhor, nessa igreja e na igreja do Senhor espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém e amém. 3 abraços, por favor. E um cafezinho da graça.